Olá você, olha aí ó, quem não lembra de um radião desses aí na sua casa, na casa de um avô, na casa de um tio? Que saudades, né? O que te faz lembrar quando a gente vê um rádio como esse, né? As músicas da época, a conversa dos radialistas, as notícias que você acompanhava pelo rádio. Pensa nisso, né? Temos aí um mundo novo, um mundo de grandes e imensas mudanças. O rádio é um veículo importante que continua aí com a sua força, assim como a televisão. Mas as mudanças que nós temos à nossa frente faz com que a gente tenha que seguir caminhando, se bem que vale a pena ouvir um trechinho de uma música num velho rádio às antigas. Ok, ouvido a nossa música, que gostoso, olha, dá vontade de ficar aí escutando esse rádio, né? Mas a gente tem que seguir e tem que trabalhar. No episódio de hoje da nossa série Eleições, roteiro completo para uso das redes sociais com inteligência e estratégia, depois de falar do rádio, eu trago uma imagem que é super conhecida de todos nós. É aquela imagem que a gente vê em todo lugar que diz assim: sorria, você está sendo filmado. É uma grande verdade. Estamos definitivamente num grande Big Brother, né? Eu tenho 49 anos e você tá vendo quando essa imagem aí é de quando eu era criança. Eu tinha, imagino que um ano e pouquinho, e eu brinco assim, que esse é o Zezinho, Paz e Amor, estrangulador de cachorrinhos, tá? Mas eu trago junto com essa imagem 3 veículos de comunicação daquela época. O primeiro, o jornal, que hoje circula em poucas cidades do Brasil, os jornais impressos, mas que marcaram época com sua força, com a sua capacidade de repercussão, de interagir com a comunidade. Depois, o velho e bom rádio, que a gente já ouviu um trechinho dele aqui, era o veículo mais ouvido, mais acompanhado, até por conta da questão econômica da população. E aí, por volta da década de 70, a televisão que fez grande sucesso. Em 1970 chegou a televisão a cores no Brasil. Então, o mundo era assim, né? Bem desse jeitinho que você vê aí na foto que a gente está mostrando. Agora, ele ficou assim na atualidade. Nós, humanos, tendo que conviver e buscar uma convivência, uma correlação harmônica e pacífica com a máquina. E se eu fosse dizer para vocês, em uma palavra, o que nos reserva o futuro seria irreversível, não tem como mudar mais. Aquilo que nos trouxe até aqui, com toda certeza, em termos de informação, em termos de conhecimento, tecnologia, não será aquilo que vai nos levar para o futuro. Eu vou investir um pouquinho do nosso tempo hoje aqui para trazer o que eu chamo de alinhamento de informações, uma troca de informações. Eu gosto disso, sobre essa evolução toda, né? Há pouco mais de 100 anos, esse era o carro que nós tínhamos trafegando e empolgando, fazendo sucesso nas ruas. Ele estava disputando terreno, literalmente, com as carroças e com os cavalos, tá? Hoje em dia, qual é a realidade que nós temos em termos de automóvel? Carro autônomo, que está sendo testado pelo Google, está sendo testado pela Tesla, né? Carro elétrico já está aí trafegando nas nossas ruas. E na questão tecnológica, falando em mobilidade, que é essa transformação maluca e importante trazida por essa ferramenta. Na verdade, um aplicativo de celular criou uma grande empresa que é um dos fenômenos da tecnologia e do mundo digital da atualidade, que é o Uber. O Uber não tem um carro sequer e consegue conectar, consegue prestar serviços, gerar receitas fabulosas em todo o mundo. A respeito do Uber, por exemplo, o Uber está fazendo um teste de um drone, isso mesmo, um drone tripulado que deve ser testado em 2020 e
tem previsão para entrar em funcionamento em 2023. Ele será testado em Dallas, em Dubai, em 2020, e a previsão é que ele circule de São Paulo a Campinas a uma tarifa de $500 por passageiro. O que eu quero dizer com isso? Esse é o mundo novo que está à nossa frente, de novas tecnologias e também novos desafios e, acima de tudo, oportunidades. Eu estou falando com pessoas de todo o Brasil, estou super feliz de estar conversando com vocês, mas queria me reportar especialmente ao pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, pessoal do Centro-Oeste, e era muito comum a gente ver essa imagem que você está acompanhando na tela. Uma pessoa com um berrante fazendo aí a comitiva do gado. Pois é, pasme você, já tem drone fazendo trabalho de peão, né, para fazer aí o juntamento do rebanho, do gado e tudo mais, né? Tem uma frase muito bacana que eu estou trazendo para vocês aqui, eu gosto muito de ler, e é de um livro chamado Ócio Criativo, do Domênico de Masi. Ela diz o seguinte, olha que interessante: até no frango que comemos há mais informática do que carne. Desafio nosso é utilizar as ferramentas da tecnologia, da inovação e deste mundo novo a serviço de causas boas e positivas. Você já percebeu que eu gosto de pesquisar, gosto de ler, e tem outra coisa que eu gosto muito, são dos números, e a gente tem que estar atento ao indicativo dos números, e isso é muito importante. Antes de ir para aquelas famosas 51 dicas para a gente utilizar as redes sociais com inteligência, e também para o bloco onde eu vou falar de cada uma das redes sociais, das mais importantes, por um tempo aqui com vocês, eu quero compartilhar alguns dados e alguns números. Só para a gente pensar em termos de Brasil. O Brasil é o quarto país do mundo em número de pessoas conectadas na internet. Olha que gráfico interessante, a fonte é a ONU. A Índia, né, tem 333 milhões de pessoas conectadas. Os Estados Unidos, 242 milhões de pessoas na internet. O Brasil, que é o quarto colocado, 156 milhões de usuários conectados na internet. Aí você pergunta, Nascimento, fala para nós o primeiro lugar. Tá aí na tela para você, tá? China, 705 milhões de pessoas conectadas na internet. E aí, só para a gente não ficar devendo também, quais são os outros países que aparecem nesta lista pela ordem? Quinto lugar, Japão, 118 milhões de pessoas. Rússia, 104 milhões de pessoas. Nigéria, 87 milhões de pessoas. Alemanha, 72 milhões. México, 72 milhões. E Reino Unido, 59 milhões de pessoas conectadas, tá bom? Então, trouxe aqui, inclusive, o meu smartphone para ficar com ele aqui na mão, né? Parece que ele virou um amuleto pra gente, parece que ele virou algo que nos dá segurança, né? Se a gente não tiver ali um smartphone na mão, a gente fica mais inseguro, né? Cedo, quando a gente acorda, o que a gente faz? Leva a mão no bidê, né, para buscar o smartphone. Não é assim? Deve ter gente dando risada, né? Mas geralmente a gente faz isso. Ou para desligar o despertador, né? A vontade é de ficar dormindo um pouquinho mais, né? Ou já para começar trabalhando, pesquisando, levantando informações, saber quem nos mandou mensagens aí no WhatsApp, quais são as informações do dia, quem está aí nas redes sociais, e até mesmo, né, assistir o seu programa favorito de televisão através do seu smartphone, ou ainda o seu programa de rádio, tá? Agora, falando em smartphone, um dado interessante, 77% dos brasileiros têm
um aparelho de celular. Agora, vale lembrar que o número de linhas telefônicas de celular no Brasil já passou há muitos anos o total da população. Nós temos mais de 240 milhões de linhas de aparelho celular no Brasil. 94,6% usam a internet via celular. 63% ainda usam a internet através dos computadores. E aí, por último, entram os famosos tablets, com 16,4%. Nessa sessão do nosso bate-papo, onde eu estou trazendo alguns números para vocês, tem uma coisa interessante e importante, né? Eu, além de executivo de empresas, passei por grandes emissoras de televisão, por área de saúde, concessionária de rodovias, como diretor de comunicação, diretor de marketing, diretor de conteúdo e jornalismo de emissoras de televisão. Eu também sou professor de pós-graduação. Há mais de 10 anos eu dou aula nos cursos de pós-graduação aí em várias cidades do Paraná e do Brasil, além de fazer cursos, treinamentos, palestras e consultoria, né? E uma coisa que eu falo em relação aos números é que eu tenho um desafio constante. Eu faço a palestra, ela fica bonitinha, né? Como você tem acompanhado visualmente, com números e tudo mais, informações, e vira e mexe. A cada 6 meses eu tenho que refazer as minhas aulas, as minhas palestras. Por quê? Porque os números acabaram ficando defasados, né? Bom, vamos falar em termos de conexão. Olha aí, hashtag conectados. 65,5% das mulheres têm acesso à internet. 63,8% é o acesso dos homens. E 85% dos jovens de 18 a 24 anos estão conectados. Esses dados são do IBGE. Pense então no seguinte: se você quer falar com esse público masculino, feminino e também nessa faixa dos 18 aos 24 anos, os meios digitais são meios importantes para que você estabeleça essa boa conversa com o seu público. Lembrando que a influência do mundo digital nos últimos anos tem sido muito forte e muito grande. Com um detalhe: nos últimos 30 anos, nós estamos gerando, produzindo, veiculando mais informações do que todas aquelas que foram produzidas nos últimos 5.000 anos de história da humanidade. É muita coisa. Diariamente sobem para a internet, para a web, mais de 1 milhão de páginas de informação e de conteúdo. Né? Para encerrar a nossa conversa, para encerrar o nosso bate-papo, o nosso episódio de hoje, ele é um pouco mais informativo, né? Para a gente fazer aí um alinhamento, uma reflexão sobre tudo que está acontecendo. Tem duas situações. Algumas pessoas vão ver em tudo isso crise e medo, e outras vão ver oportunidades. Esse episódio eu quero encerrar utilizando um livro chamado Arte da Guerra, Sun Tzu, que é muito válido para você aí que trabalha com estratégia política e eleitoral, né? Quando você for fazer redes sociais, comunicação, faça o seguinte: mapeie, saiba o terreno aonde você está colocando a tua tropa. Depois, estude aquilo que está acontecendo no momento, com o teu candidato, com a tua plataforma, com a tua coligação e também com os teus adversários. É importante. Olhe o outro lado da cerca. Faça uma análise de tudo que está acontecendo. Crie uma estratégia própria de curto, médio e longo prazo. Tem alguém para gerenciar todo esse processo. Tem muita gente dizendo assim: ah não, rede social é muito fácil, é muito simples, eu cuido, meu sobrinho cuida. Olha, por favor, não faça isso. Profissionalize a sua comunicação e o seu trabalho nas redes sociais. Tem gente muito bem qualificada, tem gente muito bem preparada para fazer um trabalho especial para você, né? Nós estamos falando, né, esse é um detalhe importante para você considerar nessa
nessa conversa, nesse treinamento que nós estamos falando, eu estou focando basicamente em estratégia e inteligência de comunicação, né? Eu vou trazer nos próximos encontros dicas, sugestões e tudo mais dentro dessa perspectiva de comunicação, né? Agora, tem profissionais especializados em algoritmo, tem profissionais especializados em Google Analytics, né? Tem profissionais especializados para verificar técnicas de SEO, a forma de escrever, o texto que você vai escrever, o tipo de foto, o melhor horário. Então, assim, esteja altamente profissionalizado para atuar nas redes sociais. Sabe por quê? Se você não estiver bem preparado, super profissionalizado, o seu adversário estará. E aí o resultado dele pode ser melhor do que o seu resultado. Gostou desse bate-papo? Gostou dessa conversa? Eu estou feliz de estar conversando com vocês aí a respeito deste tema tão importante. Eleições, estratégias, inteligências, um módulo completo a respeito da utilização das redes sociais. Temos mais conversa pela frente. Uma coisa que eu quero trazer para vocês são as 51 dicas gerais de utilização do texto, do algoritmo, do comportamento nas redes sociais. Quero trazer também um foco específico em cima de cada uma das principais redes sociais que são utilizadas hoje no Brasil. Grande abraço para você, espero que você esteja gostando. Como promessa é dívida, a gente vai encerrar esse episódio, sabe como? Mostrando o velho radião e ao som de uma música no meu caixão de abelha. Vamos lá? Som na caixa, técnico! Olha só, hein? Essa é das boas. Tá gostando? Deu saudade? Muito bom, é isso aí, vamos trabalhar. Voltamos logo, voltamos em breve. Um grande abraço para você.